Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 349. As regras desse programa estão previstas na Resolução número 839 de 2004, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 17 pessoas se inscreveram. Cabe a cada um o tempo máximo de 3 minutos e 30 segundos. O primeiro participante é José Luiz Leonel Aguiar. Olá, amigas e amigos que me veem por esse canal. Sempre é um prazer a sua audiência em estarmos juntos debatendo assuntos de interesse da comunidade. Hoje, a gravação desse programa, quarta-feira, eu pedi a gentileza de fazer uma cópia da página do Estado de São Paulo, que trago aos senhores aqui. Lula e amigo lobista trataram de contrato da Petrobras, diz delator. Fernando Baiano, que é um dos investigados, diz que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu 2 vezes no Instituto Lula com o pecuarista e lobista José Carlos Bulay e José Carlos Ferraz, que era presidente da Sete Brasil, para tratar de assuntos de interesse privado. Aliás, o jornal Folha de São Paulo de hoje, do dia da gravação, ele traz 3 notícias interessantes. Essa é a primeira. A segunda, um pouco menor, mas não menos bombástica, é que o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, diz que o volume de recursos relacionados à corrupção é muito pequeno em relação à companhia. E para completar esse quadro de horrores, a presidente da República vai à Finlândia e dá a seguinte declaração: na minha gestão não há nenhum envolvimento, nenhum escândalo de corrupção. Eu nunca vi tanto absurdo no mesmo lugar. Aliás, é a primeira vez que o Estado de São Paulo traz 3 notícias do mesmo grupo falando bobagens. Bobagens. É realmente um estado de coisa. Nem sei se eu devo comentar, né? Porque está tudo muito claro quem colocou o Brasil nessa situação. Uma pessoa. Pasmem os senhores e as senhoras que me assistem. Esta pessoa colocou mais de 200 milhões de pessoas nessa situação que nós vemos pelas ruas, pelos becos, pelas favelas, pelas mansões, todo mundo sem recurso, todo mundo sem ter condição de produzir, um desemprego jamais visto na história do Brasil. É um fato que precisa ser analisado. Agora, diz que tem muitas pessoas poderosas no Brasil, muitos técnicos. Eu espero que eles resolvam isso, né? Não sou eu que vou resolver. Apenas eu trouxe aqui ao senhor que me assiste em casa, ou na sua empresa, ou no seu comércio, e o senhor vai me dizer se o senhor está vendendo bastante, se a sua empresa está indo bem, se a sua padaria está vendendo bem. Porque na filosofia existe um segmento incontestável, chama-se empirismo. O que é empírico é incontestável. O que está aí, está aí. Não tem como ninguém fechar os olhos. E já que estou falando de filosofia, aproveito para dizer o que Platão disse certa vez. Existem 2 tipos de cegueira: a que vai da luz para as trevas e a que vai das trevas para a luz. Obrigado, até lá. Próximo participante, Juliana Gunara. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia à plenária, bom dia a todos. Eu queria dizer que, primeiro, eu vim falar sobre o racismo. É muito triste ver Santa Catarina, o Sul, falar exatamente de esfaquear um haitiano, né? Ou agir da forma dantesca, grosseira, né? E machucar alguém violentamente. Só lembrando que o Sul veio exatamente de estrangeiros. Como é que um estrangeiro pode fazer isso com outro estrangeiro? Isso é um ato criminoso e um ato monstruoso, né? Eu queria lembrar também que os haitianos só vieram para o Brasil porque o Brasil está há 11 anos numa missão de paz. Uma missão de paz que carregou armas, que nós aqui na Assembleia Legislativa, através de um deputado que faleceu, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós pedimos a retirada, tá? Crianças foram abusadas sexualmente pelas tropas militares, abusadas sexualmente, e vieram para o Brasil.
estão aqui em situação de redução análoga de escravos, e eu tenho gente que incentiva eles virem para cá, através de coiotagem, e eles vêm aqui para sofrer. Eles sofrem no país deles, vêm aqui e sofrem esse tipo de atitude. Isso, como diz o Boris Casoy, desculpe, novamente, Boris, vou repetir a sua frase, é um nazitoide dantesco. E fica aqui o meu repúdio. Pois eu estou muito mais ocupada lutando contra o racismo do que as pessoas imaginam. Eu estou nas ruas. Queria dizer também que o quilombo, Calunga, abuso sexual de crianças. Esse país é um país que as crianças são abusadas sexualmente, a pedofilia está aqui, e nós vamos lutar contra a pedofilia. Constantemente eu quero deixar a minha luta contra a pedofilia. Queria dizer também que ontem eu estava assistindo, né, o Masterchef de crianças, né, na TV Band, esperando o Boris, e aí o que acontece? A Band News arrasa com o jornalismo. Aí eu vi um monte de crianças, todas iguais, uma criança de 9 anos sendo bilíngue, cozinhando e dando assim lição. Aliás, eles me ensinaram a cozinhar porque eu não sei nada de cozinha, nada. As crianças cozinharam melhor do que eu. E essas crianças cozinhavam e elas deram uma lição mostrando que esse país merece ter um país melhor. Então, eu perguntei, por que aquelas crianças são diferentes das demais? Por que o país está dividido em 2, 3, 4 países? E aí, quando os parentes indígenas invadiram o Congresso Nacional, nós estávamos lá, e os deputados correram, nós colocamos essa faixa, que exatamente 30 somos segundos. contra a corrupção, em favor do Ministério Público. Nós somos a favor do Ministério Público, porque nós somos contra a corrupção, porque eles representam o parlamento. E aí nós saímos nas ruas no dia 7 de junho de 2013, eu trouxe e guardei para os meus filhos e para os meus netos. Eu quero um futuro, se eu tenho, eu quero futuro agora. Para as crianças, isso aqui é movimento de rua. Tem uma diferença entre movimento social. Movimento social, como eu já falei, é de causa. Não é movimento de partido político. E movimento popular nada tem a ver com movimento de rua. Nós queremos um futuro. Como diz José Saramago, no meu país, a esquerda e a direita roubam junto. E a mesma coisa aqui no meu país. A direita e a esquerda é a mão que rouba o dinheiro do erário, a res pública. É isso que eu queria deixar. Eu quero o futuro, agora. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar a respeito do movimento de educação que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Portanto, eu falo em nome do movimento Comunidade de Olho na Escola Pública, movimento que luta para a defesa dos pais e alunos desde 1997. Nós tivemos na mídia, na Rádio Bandeirantes, a entrevista durante mais de meia hora o senhor secretário de Educação. Primeiro, a gente fica sabendo que ele é engenheiro. O seu chefe de gabinete, o senhor Fernando Padula, é um assistente social. Portanto, a educação está na mão de quem não tem condições técnicas de estar defendendo o movimento. Aliás, a secretaria. E aí, ele mesmo, o secretário, diz o seguinte: nos últimos 5 anos, a educação no estado de São Paulo tem nota média de 1,93. Escuta, a que distância nós estamos da média razoável, que é 5. E em 5 anos, não fez nada. Agora, está fazendo um movimento de reorganização das escolas e está começando a discutir a questão da educação integral. E eu quero aqui denunciar o movimento das corporações, principalmente da POSP, que faz parte do complô para não deixar a nossa juventude ser uma juventude com educação crítica e de boa qualidade, porque se fizerem isso,
vão disputar o mercado com os filhos desses professores. E aí nós estamos descobrindo que os estudantes do segundo grau, que em grande parte assumem os grêmios estudantis, tal como o do Caetano de Campos, são alunos com mais de 19 anos. Ora, a qualidade desse aluno é ínfima na questão da educação, porque com 19 anos ele deveria estar no 3º ano da universidade. E está lá ainda ocupando espaço. Portanto, o sistema mantém esses alunos e as corporações, principalmente a POESP, dão suporte a esses traquinas. Por exemplo, o seu Brian, não sei das quantas. E aí eles vão fazer um movimento em frente ao Palácio dos Bandeirantes e vão fazer baderna. E não é assim que a gente conduz um bom sistema de manifestação. A grande escola é a grande escola de Gandhi, que 30 diz que segundos. o movimento pacífico é aquele que mais tem condições de mostrar as distorções que existem nas manifestações agressivas e violentas. Vão mascarados porque são manipulados e não querem ser indiciados. E a grande mídia hipócrita quer que aconteça isso porque ela é manipulada por abutres atrás de carniça. E é por isso que eles dão ênfase ao que está acontecendo na reorganização mal conduzida pelo senhor secretário, que não tem capacidade correta para estar exercendo. Muito obrigado. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira. Boa tarde, senhoras e senhores, companheiros da Tribuna Popular. O pior cego é o que não quer enxergar. Eu, Oswaldo Martins Vadão, presidente da Ordem dos Parlamentares de Língua Portuguesa e professor, quero congratular neste programa com o vereador da capital de São Paulo, vereador Ricardo Nunes, que no dia 15 de outubro, lá na Câmara Municipal de São Paulo, eu tive a honra de ser homenageado pelo eminente secretário municipal de Educação, Gabriel Chalita. Este sim, professor de cátedra, que no seu discurso valorizou a importância de nós professores. Vereador Ricardo Nunes, muito obrigado pelo diploma que eu recebi e pelo livro que eu recebi também da Cúria Católica de São Paulo, o livro do Papa Francisco. Aqui não tem religiosidade. Nós vivemos num país, como diz os entendidos, é um país onde todas as religiões estão presentes, até os ateus, os corintianos, os palmeirenses, enfim, não há nenhum segmento único de uma religiosidade como em alguns países. Nós temos aqui também de falar nessa tribuna livre que toda a responsabilidade cabe ao orador. Olha, não é depois dos 60 anos que você vai ensinar para mim o que eu devo falar. Eu respondo pelo que eu falo aqui, tanto civil como criminalmente. Se você achar que a minha fala não foi de acordo com o seu pensamento, me represente no tribunal. Eu estou com 65 anos e não há juiz, não há promotor dentro do Brasil que conseguiu me pegar nem na revolução da ditadura militar, onde eu contrariei a ditadura buscando o Estado de Direito. Hoje eu estou buscando a minha sobrevivência dentro desse país caótico de corrupção. Corrupção onde 36 partidos vão lançar candidatos no próximo ano. Você que está aí na sua casa, eu não vou chamar você de vagabundo, isso eu não posso fazer. Mas não fique acomodado. Filia um partido político, porque você tem 6 meses de filiação, você pode sair candidato. Porque aonde tiver água suja, jogue a água limpa. Se você considera uma água limpa, faça a sua filiação a um dos 36 partidos políticos.
e aí se candidata a vereador da sua comunidade, da sua cidade, e vai representar os interesses da sua população, do seu povo, enfim, como fazem algumas ordens religiosas que têm os seus representantes nas câmaras municipais. 30 federal. segundos. Eu quero agradecer a todos os senhores e dizer que o meu Facebook é Oswaldo Martins Vadão. Oswaldo com W, Vadão com W. Vou repetir, Oswaldo Martins Vadão. Estou à sua disposição. Muito obrigado. E lembrando que o grande arquiteto do universo, o Deus universal, Criador dos céus e terra, abençoe a você e a sua família neste mês e neste final de ano. Muito obrigado. E o pior cego é o que não quer enxergar. Muito obrigado. Próximo participante, Agostinho da Paixão Miranda. Os guerreiros da liberdade total escolhem o dia e a hora de sua partida deste mundo. É então que os consome um fogo interior e desaparecem da face da terra, livres, como se nunca tivessem existido. Palavras de D. Juan, índio mexicano, mestre de Carlos Castanheda, antropólogo americano. Evolução das espécies ou evolução e revolução da consciência. Nós, gnósticos, não antropomorfizamos a Deus, o espaço sagrado, incondicionado, a raiz sem raiz, o espaço abstrato, absoluto. O Deus incognoscível não é nem vazio sem limite, nem uma plenitude, mas ambas as coisas de uma só vez. Essa causa infinita e eterna acha-se desprovida de toda a classe de atributos. É luz negativa, a existência negativa, está fora do alcance de todo pensamento ou especulação. Está muito além do Senhor Jeová, o chefe supremo da evolução angélica. O absoluto, o grande oceano, se alimenta de amor e sabedoria. Por isso vomita ondas de essência, as partículas de si mesmo, para que essas adquirem sabedoria e retornem para alimentar o grande oceano, com amor e sabedoria. Esotericamente se usa o termo vomitar. A essência sai do absoluto, desce para a 7ª dimensão, depois baixa para a 6ª dimensão, baixa para a 5ª dimensão superior, 4ª dimensão superior, e aí entra na 3ª dimensão. Ela começa a sua evolução no reino mineral. Portanto, todo mineral tem alma. Depois ela sobe para o reino vegetal. Portanto, todo vegetal tem alma. Depois ela sobe para o reino humano. Mais um dogma? Não. Veja bem, com a meditação científica, nós podemos conversar com esse elemental. Por exemplo, se você tem um cachorro que você gosta muito, tem um animal de estimação, tem um cavalo, através da meditação científica, você pode entrar em conversar com o elemental desse cavalo, com o elemental do mineral, com o elemental vegetal. É óbvio que o elemental não tem cérebro. O elemental não tem cérebro. Portanto, não pode estruturar o pensamento, mas ele tem o corpo mental, e com o corpo mental ele pode se manifestar. E ele tem sabedoria, e tem sabedoria, então você pode conversar com ele. Portanto, todo elemental, mineral, vegetal, um dia vai, como eu já disse aqui, vai atingir o grau de homem. Para ter acesso à 4ª dimensão superior e à 5ª dimensão superior, você tem que ter corpo astral solar. E para ter acesso à 6ª dimensão e à 7ª dimensão, você tem que ter um corpo astral de ouro, que são os trajes de bodas de que fala Jesus. Mas agora, através da meditação 30 científica, segundos. mesmo você que tem um corpo astral lunar, ou tem apenas um projeto de corpo astral lunar e corpo mental lunar, você pode entrar na 4ª dimensão superior, na 5ª dimensão superior e na 6ª dimensão. Você só não pode entrar na 7ª dimensão, porque somente quem tem um corpo astral de ouro pode entrar na 7ª dimensão e pode entrar no absoluto. Quem tem um corpo astral de ouro é um liberado. Portanto, as portas do nirvana, do céu, estão abertas para ele. E as portas do inferno também. Pode descer até os reinos infernais e conhecer a realidade dos infernos. Obrigado. Próximo participante, Maria Aparecida Decol. Boa tarde a todos. Eu hoje ainda quero falar um pouco de crianças.
há tempo já, né? Mas essa cena nunca saiu da minha cabeça. Eu vi uma matéria que estava mostrando a aplicação contra a desnutrição infantil. Alguém tinha descoberto que casca de abóbora, folha de mandioca e algumas outras coisas aí tinham um poder de nutrição muito bom. Então, fizeram núcleos, né, para distribuir isso e levaram para os afastados, né? E aí fizeram, tinha grupos remunerados, com certeza, né? E aí alguém foi avisar, e eu lembro de um grupo que vinha. Vinha uma esquelética, com um esqueletinho no colo, e uma esqueletinha andando. Eram só joelhos, o resto não tinha. E caminharam muito e chegaram lá onde estava o núcleo de atendimento. Então, deram para ela, pesaram a criança e deram para ela um pacote dessa multimistura e falaram: leve e ponha uma colher, a cada refeição você adicione uma colher desse produto. E a esqueletinha foi embora com os filhotinhos dela, né? Passou um mês, eles voltaram, e aí eles estavam novamente. Então, quando pesaram a criança, disseram: ô mãe, o que aconteceu? Ele não engordou. O que a senhora fez direitinho, como a gente falou? Ela falou assim: não, é que acabou, porque não tinha nada para comer, então cada um comeu um pouquinho lá em casa. E aí ninguém me falou a conclusão disso. Isso ficou por dias na minha cabeça, eu querendo ver como que foi, querendo ir ajudar. E nem os repórteres me mostraram, e nem ninguém. Eu só sei que daí a pouco eu ouvi falar que aqui já estava tudo bem. Então, aquela idealizadora desse projeto já estava no Haiti para atender as crianças de lá, porque as nossas já estavam tudo bem. E aí, todo mundo sabe, né, o que aconteceu. Parece que foi a mão da justiça, ou a lei da natureza, que essa pessoa teve o pagamento, né, que merecia. Caiu um terremoto e ela sucumbiu lá. Só. É uma 30 tristeza, segundos. porque eu nunca soube o que aconteceu com aquelas crianças. A imprensa mostra e depois não me mostra a solução e me deixa em desespero, querendo ajudar e sem condições. Quando eu estou falando, tem gente discordando de mim, abanando a cabeça que eu estou falando alguma besteira. Gente, a qualquer momento, alguém tem que falar disso, sabe? Porque tem a Unicef, tem o Criança Esperança, e diz que é a ONU que cuida de tudo isso. E nós, brasileiros que vemos essas coisas, não temos acesso para cobrar que seja atendida essas crianças. Encerrado. Muito obrigada. Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Senhores e senhoras, dada a escassez do tempo, nesta data de 24 de outubro, mas eu preciso descortinar o meu raciocínio. Alguém aqui disse que uma pessoa acima de 60 anos não deve ensinar ele falar. Falar uma coisa, mas ele não falou. Ele fez um gesto para o governador, uma continência. E uma continência para esse governador que está aí, apesar dos meus parcos conhecimentos, eu entendo como um gesto obsceno. E meus tímpanos não é obrigado a ser sensibilizados
com palavras indecentes. Continuando, todos que dirigem uma reunião anunciam o segundo orador. Mas eu pedi para a nobre jornalista anunciar o próximo orador depois do que ela anunciou. Mas o senhor que está aqui na minha frente, que é pastor, e pastor para mim foi sempre uma desgraça, repetiu para ela 2 vezes: não, não e não. Eu quero dizer para o senhor, São Manuel, que os meus piores inimigos foram pessoas da sua qualidade. A minha decência como homem, como ser humano, como filho do Criador, não é enganar o meu semelhante, que você é meu semelhante. Você queira ou não queira, mas você é meu semelhante. E você deve me respeitar. Você já me agrediu 2 vezes. Então, eu não quero te oferecer a bárbara oportunidade de me ofender a 3ª vez. E digo aqui, para que todos ouvem, inclusive lá o Parque São Lucas, se você tiver vergonha na cara, for portador de decência, não me cumprimenta. Porque se eu peitei os militares, peitei os indecentes, não é um lixo genético igual você que eu vou suportar. Que geralmente, pastores, a gente pode se encontrar até em um vaso sanitário. Outro amigo diz aqui que existe um homem que sacrificou 200 mil brasileiros. Não. Quem sacrifica o país, os trabalhadores, é a ausência do ser humano na vida política. É a omissão. A omissão é o combustível da dignidade. O livro é um ônibus, é uma viagem. O livro te conduz a uma viagem. E é preciso que tome cuidado com essa viagem. Geralmente... 30 segundos. Farei o possível. Geralmente, quem mergulha nessa viagem, que chama-se Bíblia, comete essas besteiras que os pastores cometem. De fazer passeata com Deus pela liberdade, conduzindo uma pátria para uma situação que está aí. E aos meus 80 anos de idade, é que me dá autoridade de falar isso, porque eu participei de tudo. Muito obrigado pela gentileza da atenção. Próximo participante, Braz Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar sobre o dilema desse jornalzinho aí. Esse jornal do estado de São Paulo, querendo derrubar o presidente Lula e a presidente Dilma nesse país. Que é eles que formaram a corrupção em nosso país. É uma vergonha, né, companheiro, você assistir isso. Dá vergonha. Porque um presidente que tirou mais de 30 milhões de pobres da pobreza e chegou no lugar que chegou para poder assistir um jornal desse aí, isso aí é uma vergonha. Dizer que a corrupção foi gerada por eles dentro da Petrobras. Essa corrupção dentro da Petrobras foi criada pelo sistema político desse país, o sistema do PSDB, que levou todo esse sistema sujo para dentro da Petrobras para derrubar o governo Lula e a presidente Dilma desse país. É uma vergonha que nós assistimos na televisão hoje, companheiro. É você ver os caras criticar a crise dentro da Petrobras. O presidente Lula pegou essa Petrobras no fundo do poço, companheiro. Não existia uma plataforma no mar para poder explorar petróleo. Pegou essa Petrobras lá no fundo do poço, meu companheiro. Hoje não existe só Petrobras, existem 2 empresas, Petrobras e Pré-Sal. Petrobras e Pré-Sal. Hoje não existe. Teve corrupção dentro da Petrobras, ela não crescia para gerar 2 empresas, companheiro.
É tudo uma máfia montada para derrubar o PT. Acha que o PT não tem capacidade de governar esse país. É uma vergonha o que nós assistimos nesse estado de São Paulo. Não sei de onde é que saiu esse jornal de mentira. É um jornal de mentira, companheiro. Eu não posso acreditar nesses políticos, que é uma vergonha. Porque eles governam o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado sucateado. Ele vendeu todas as empresas estatais desse estado. Hoje nós vivemos na mão dos consorciados, que aumenta toda a taxa pública, e o pobre não pode viver mais no estado de São Paulo, montado por esse PSDB. Isso é uma vergonha desse estado, e eles querem derrubar a presidenta Dilma. Você vai ver, brasileiro, e você vai assistir. Um ano governado por esse partido, você vai ver onde é que esse país vai parar, companheiro. Aqui subiu um cara que o comércio não está funcionando, que as padarias não vendem mais. No governo do FHC, da estrada de Sapopemba, onde é que começava a Vila Ema, as empresas, padaria, até o Cambuci fechou tudo, não tinha comércio. Vai ver os comerciantes da 30 padaria lá, segundos. ver se está em crise, companheiro. Eles estão vendendo. Você entra lá, está cheio de freguesia. No tempo do FHC, você entrar numa padaria daquela, tinha 2 funcionários no barcão para atender, que não entendia ninguém. E as padarias lá do Sapopemba até o Cambuci, fechou tudo, companheiro. Fechou nesse governo caótico, que quer tomar conta de nosso país, igual eles fizeram com o estado de São Paulo. Eles venderam todo o sistema bancário. Hoje, nós vemos no sistema bancário, nós entramos num banco para poder pegar um dinheiro. É um sistema agiota, pior do que agiota. Encerrado. É pior do que um agiota, o sistema bancário no estado de São Paulo. Obrigado. Próximo participante, José Marques da Silva. Bom, boa tarde a todos. E eu queria, naquela linha que eu venho tendo, bom, sem me esquecer também do agradecimento à parte técnica, ao pessoal da mesa aqui também. Então, né, nesta linha dos assuntos que estão sendo discutidos no país, eu queria mostrar, eu tenho pincelado alguns detalhes. E o detalhe que eu vou pincelar hoje está no campo jurídico. Veja só, eu sou pedagogo, eu não sou jurista, não sou advogado, nada. Mas se eu estou percebendo isto, então eu creio que muitas pessoas devem estar percebendo. E quem não percebeu ainda, eu vou destacar. Talvez você ache que eu esteja com a razão, talvez não. Existe uma tese condenatória que se chama tese do domínio do fato. Então, por exemplo, no Brasil essa lei foi aplicada, até onde eu saiba, foi uma vez só, com o senhor José Dirceu. Então essa tese diz o seguinte: você não fez o ato, como é que eu posso falar? O ato criminoso. Eu não gosto de usar essa palavra criminoso, porque hoje essa palavra está muito distorcida, né? Você fez um mau ato, mas você não foi pego no momento em que você fez. Existem vários detalhes, mas o responsável por você, ele vai ser condenado, porque ele tem o domínio da situação que provocou aquele crime. Então ele tem que ser condenado. Então, vou relembrar. Zé Dirceu era o chefe da Casa Civil e ele foi acusado por alguns de, inclusive, ter feito algumas reuniões, coisas que não foram comprovadas, porque existe o livro de presença lá, né, os anais da República, né, e isso não foi comprovado. E aí vem a conclusão do meu raciocínio. Nós estamos num estado aqui que eu vou pegar como exemplo, mas várias situações de governança já estão nesta situação. Então, é a situação do governo em suspeição. O governo em suspeição é o seguinte: muitas acusações em cima,
muitas situações duvidosas. Por que falta água? Por que não falta, né? E tem alguns estados que, por que estão usando transgênicos? E será que está usando mesmo? Mas a lei do domínio do fato, ela não é aplicada sobre 30 esses segundos. governantes. Então eu, como um ignorante na parte jurídica, percebi isto. E gostaria que os juristas, as pessoas responsáveis pela parte jurídica, que elas me explicassem isso. Por que a lei do domínio do fato só foi aplicada uma vez no país? E aqui eu não estou defendendo o senhor José Dirceu, a quem eu tenho um profundo respeito pela sua história. Mas eu gostaria de entregar a palavra aos juristas para me dizer por que essa lei, essa tese foi Encerrado. aplicada somente uma vez no Brasil. Muito obrigado. Próximo participante, José Leonilson Queiroz Almeida. Muito boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez estamos aí, né? E hoje quero dar continuidade no meu raciocínio, né, de que nós ainda estamos vivendo aí num período em que o poder econômico ainda impõe a sua vontade, né, manipulando as pessoas. Que lembram dos caras pintadas que foram à rua, tudo manipulado, né, porque o Collor de Mello, na época, pôs a mão no bolso de quem tinha muito grana, não era no bolso do aposentado, não, era dos marajás. Quem se lembra da Globo estampava nos seus jornais o Collor, o caçador de marajás. Não era dos coitadinhos, não. Logo, essa elite burguesa fizeram lá suas manobras, colocaram o povo brasileiro pedindo impeachment. Ah, que nome bonito, impeachment. Porque esse impeachment nada é mais do que um instrumento da classe burguesa, do poder econômico, para tirar governantes. Não tem outra palavra mais bonita do que impeachment. Acho que não está nem no nosso dicionário, né? Porque antes a burguesia alinhava com o exército com os poderes, né, e aí se tomava o poder. Mas de tanta, né, essa aproximação acabou afastando, né, houve um grande desgaste. Agora tudo é impeachment, né? Impeachment para quem? Né? Porque tem muita gente com as mãos sujas, com medo de ser investigado. Então, muita gente pedindo impeachment porque está com medo de ser investigado. Então, vão tirar esse governo Dilma, que aí não investiga mais ninguém. Fica todo mundo, né? Um não acusa o outro porque rouba igual. Infelizmente, nós estamos nessa situação, né? Então, eu quero lamentar essa situação do povo brasileiro, continuar sendo massa de manobra de quem tem dinheiro para pagar. O SCAF estava reclamando esses dias que o movimento dele agregou só 800 mil assinaturas. Aquele movimento, não vou pagar o pato. Eu não acredito que a pessoa da importância, da envergadura do SCAF não tenha nenhum poder dentro do PMDB. Seu partido faz parte do governo. Está mamando na teta do governo. Tá, ó, leitinho grosso, leitinho bom. Esse leitinho que fermenta, vitaminado, e vem falar para o povo de São Paulo, não vai pagar o pato. Toma vergonha, né? Que o povo mama lá em cima e dá uma de santo. Pelo amor de Deus, esse PMDB não sabe onde toca. Obrigado. Próximo participante, Ney Oliveira. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Sou Ney Oliveira. Eu queria fazer uma reflexão em relação à nossa condição como cidadão. Mudar a nós, como cidadãos, cultura, educação, saúde, igual à estabilidade social, fazendo o povo algo espontaneamente, o povo para o povo, a base social tomando o destino nas próprias mãos.
O que fazer para o entorno de sua casa não ser alienado, só pensar numa coisa distante? Tem que ver o que está acontecendo ao seu entorno. E chega de muita reclamação e colocar a mão na massa. Vote e não anule. Não seja cara de pau de chegar na frente dos outros e falar: é por isso que eu não voto, que bandido, só tem político ladrão. A pior coisa é o voto nulo, porque dá chance das outras pessoas a resolver o problema no seu lugar. Quando você anula o voto, você está dando a sua inteligência, entre aspas, para o outro. Quer dizer, a sua burrice, né? Porque se tem 3 pessoas votando, 2 anulam, aquela que votou venceu. É uma coisa matemática. Não podemos deixar o nosso destino nas mãos dos outros. Então, você votando, você está decidindo alguma coisa. Porque se você não vota, você é infantil. Você é igual criança. E devia ter vergonha de sair por aí falando besteira. Fica só reclamando e não põe a mão na massa. Quase sempre quem reclama não faz nada. Sair um pouco das amizades virtuais e colocar o seu trabalho em favor dos cidadãos. Tá? Até hoje o metrô tem que colocar na placa para não sujar o metrô. Poxa, nós estamos aqui no século XXI e tem gente ainda jogando papel no chão. Até este canal está fazendo propaganda falando isso. Jogue limpo, jogue o lixo no lixo. Poxa, mas como que pode um estado e uma capital com tantas faculdades, tantas escolas, e as pessoas tendo atitudes assim, brutas, de poluição, estragando a natureza, estragando tudo, fazendo que tenha... Acaba de um gari limpar, já está jogando coisa no chão do lado do gari. Às vezes o gari está com o lixo aqui do lado e a pessoa está jogando no chão, nem para colocar no objeto de trabalho do funcionário. E parar de alienação. E nós, pessoas que estão com cabelo branco, nós temos certos direitos que não são observados. Mas, às vezes, estamos 4 e 5, vamos fazer esse pessoal que não respeita o nosso direito passar vergonha? Vamos tomar uma atitude? Porque do jeito que está, não está dando, não. 30 segundos. Vamos ver se a gente muda um pouco essa sociedade, mas tendo participação. Obrigado, até a semana que vem. E a frase de sempre: gentileza gera gentileza. Tchau. Próximo participante, Wilson Alves. De Castro. Movimento Cidadania Pensinela. Brasileiros e brasileiras. Faltou cumprimentar aqui, né? Wilson Alves de Castro, Movimento Cidadania Pensinela. Aqui, brasileiros, o Brasil é feito por nós. Por isso que nós somos considerados a pátria do Evangelho. Como disse o nosso amigo, que nós temos todas as denominações religiosas aqui, sem conflito nenhum. E esperamos que os nossos colegas aqui, que estão aqui, não se continuem falando coisas que não devam, ofendendo os outros, ofendendo os próprios colegas aqui dentro. Isso é um absurdo. Essa tribuna aqui foi criada para a gente fazer coisas para a comunidade, não é para vir discutir aqui assuntos que não interessam para ninguém. Vem aqui pessoas usar esse microfone aqui para falar besteira. Acaba com isso, minha gente. Vamos fazer nossa história. Vamos contar nossa história, que nem eu contei. Num livro, eu fiz um livro de Dom Pedro I, Dom Queixote e Vassourinha, que sou eu. Fiz 50 mil exemplares. Ia lançar no dia do meu aniversário, no dia 8 de setembro, em Brasília. E tive a felicidade de uma só pessoa comprar meu livro. Sabe por quê? Porque o que está escrito lá dentro não pode ser lido. As pessoas não podem tomar conhecimento do que eu escrevi, a história do nosso país. Desde 10 anos de idade eu estou com Jânio Quadros, com 5 diplomas universitários, conheço 147 países. Não é à toa, não. É porque Deus me colocou para mostrar que nós somos brasileiros e que o Brasil é feito por nós. Vamos acabar com esse negócio
de pôr bandeira do Corinthians, do São Paulo, põe a bandeira brasileira na janela, seu sem vergonha de brasileiro. Põe a bandeira brasileira lá na sua janela. Não põe a bandeira do Corinthians, não pinta o corpo de corintiano, de palmeirense, pinta de brasileiro. Vamos criar vergonha na cara, vamos ser brasileiro e vamos mostrar para essa nação que nós temos história. A história que eu contei no meu livro. E vou lançar o meu livro, sabe aonde? Em Portugal, porque eu tenho 5 cidadanias no mundo. Eu tenho 5 cidadanias no mundo. Uma delas é do meu pai, de português. Outra é de francês, que eu escalei a Torre Eiffel e coloquei a bandeira brasileira lá em cima. E a de cubano, que eu fiz o curso de guerrilha. Lá em Cuba eu fiz o curso de guerrilha. Sabe para quê? Para mostrar que eu sou o Wilson Alves de Castro. E vou sair na rua, se Deus quiser, antes de morrer, eu vou matar muito político ainda. Porque esse Brasil nós precisamos matar político. Não é pôr na cadeia, não. 30 segundos. Acorda Brasil. O Wilson Alves de Castro está aqui vivo, 82 anos, para mostrar para vocês que nós temos energia para lutar contra o sistema desse partido dos trapalhões. Acorda, Brasil! Próximo participante, Wilson de Souza. William, desculpa. Bom, boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos deputados e aos que acompanham pela TV. Eu estou aqui para denunciar publicamente um fato que pode acontecer na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, uma reintegração de posse a mais de 10 mil pessoas numa área ocupada de uma massa falida de 30 anos, que não paga imposto para o município, para a União e para o Estado, onde reside 10 mil pessoas, 2.700 famílias. A área ocupada chama-se Soma, na cidade de Sumaré, e essa área pode sofrer uma reintegração de posse a qualquer momento pelo sistema, pelo governo que não cuida da sua população. Eu estou aqui para anunciar essa tragédia nessa tribuna livre da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, anunciar através de toda a televisão, onde pode acontecer essa reintegração de posse. A partir desse momento, os deputados que acompanham e o governador do Estado de São Paulo se tornam cúmplices, se nada fizer, para interromper essa reintegração de posse que pode acontecer na cidade de Sumaré. É uma reintegração absurda, uma área que não tem uma função social, uma área que não tem um destino certo e que precisa ser tomada as devidas providências. O Estado de São Paulo, que já sofre por um sistema podre, um sistema nojento do senhor governador Geraldo Alckmin, um sistema que tem fechado escolas ao invés de abrir escolas, um sistema que tem, ao invés de cuidar da nossa população. Quando se destrói uma casa, quando se destrói uma escola, se fecha a oportunidade para o futuro. Nós precisamos, governador Geraldo Alckmin, de menos presídio no Estado de São Paulo e de mais escolas abertas. Precisamos de áreas legalizadas. Precisamos que o senhor pare de fazer reintegrações de posse nesse Estado. Vossa Excelência, com as suas mãos, já causou o Pinheirinho no Estado de São Paulo. Não podemos ter um novo Pinheirinho. Não podemos ter um novo massacre. Não podemos ter um novo homicídio causado pelo sistema do governo do PSDB no Estado de São Paulo. O governo do PSDB só construiu presídios, só construiu o FEBEM, diminuiu as escolas e agora quer fazer uma reintegração de posse no Estado de São Paulo para mais de 10 mil pessoas. É lamentável essa situação. Lamento ainda que essa tribuna, que é livre para toda a população poder ser usada, ser manipulada, colocando pessoas aqui em cima para falar besteira, para falar bobeira, para falar temas que não tem nada a ver com o nosso Estado. Nós precisamos usar essa tribuna para poder anunciar as tragédias. E eu uso essa tribuna nesse momento para anunciar uma tragédia no Estado de São Paulo. Anunciar que a Soma, no interior de São Paulo, ao lado de Campinas, na cidade de Sumaré, governada por uma prefeita que comete um absurdo, que é a Cristina Carrara, que já foi chefe de gabinete do Vanderlei Macris, um dos líderes do PSDB, que já foi chefe de setores do governo do Geraldo Alckmin. E ela, junto ao seu governador, o governador do massacre, o governador
do massacre da população está cometendo um grande equívoco 30 no estado de São Paulo. Nós não podemos permitir isso. E usando a tribuna dessa Casa de Leis, usando a TV Alesp, que é muito assistida por todas as pessoas, eu anuncio uma nova tragédia no estado de São Paulo. O PSDB, além de fechar a escola, além de colocar a polícia na rua para bater em trabalhador, além de causar os seus maiores massacres nesse estado, deixar o estado sem água, deixar o estado sem educação, quer acabar com a soma. Nós não podemos permitir isso. E, em nome do movimento de moradia, eu faço um apelo. Governador Geraldo Alckmin, senhores deputados da Assembleia Legislativa, descruzem os seus braços, não lavem as suas mãos e ajudem essa população que pode ser massacrada. A soma não pode acabar e não vai acabar. Socorro, governador. Socorro, senhores deputados. Não a reintegração da soma. Não a reintegração das ocupações de moradia. Muito obrigado. Próximo participante, Lorivaldo Delfino. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Esse rapaz que falou aqui por último, qual é o seu nome? William. Ontem, um adolescente assaltou uma loja em Itaquera e prenderam o policial. Sem entrar em detalhes, que não é o foco aqui, mas dessa Assembleia saíram 2 deputados para ajudar o policial que foi preso. Se foi justo ou injusto, eu não sei. Nome, senhor Telhada, nome, senhor Olim, delegado Olim. Então, senhor delegado Olim e senhor Telhada, vão para Sumaré ajudar esse pessoal, porque quem ajuda a polícia também ajuda o povo, também ajuda os discriminados e os abandonados. Se vocês têm coragem para fazer o que tem que ser feito e não para fazer hipocrisia, vão para Sumaré. Eu também quero dizer aqui que eu estou muito indignado, porque eu ouvi aqui uma pessoa falar em dimensão. Essa tribuna aqui não é para ser usada para falar blá, 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 não. Eu estou indignado hoje com algumas pessoas que vieram aqui para cima, porque meu nome é Lorivaldo Delfino, esse vampiro idiota, e como outro idiota que veio aqui com a bandeira do Brasil, e nós somos idiotas. E saindo daqui, eu vou estar indo resolver uma questão de cocô na rua, junto com o subprefeito de São Mateus. E digo com muito prazer que graças, viu, Bruna, a essa tribuna, 8 efetividades. Mas a maior está para se concretizar, é abrir um TV Tribuna lá na Câmara. Quem vem aqui falar em Lula, manda Lula para o inferno. Isso aqui não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com Dilma, aqui tem a ver com deputado. Aqui tem a ver com governador, aqui tem a ver com reclamar sobre problemas de comunidade. Problema da água, vai para o inferno, esse cara vai ser reeleito. Problema de luz, vai para o inferno, a Dilma vai ser reeleita. Falar em voto nulo, pelo amor de Deus, eu votei nulo. Eu não tinha opção, eu falo para todo mundo, eu ia votar na Marina, e eu tinha quem? A Dilma, e eu tinha o Aécio. Escolhi votar nulo, porque é consciente. Isso aqui não é para falar em voto, não é para falar, é para falar em problema de comunidade, como veio o rapaz ali falar de Sumaré. Escolas, conseguimos arrumar uma escola, insegurança em São Mateus, insegurança em São Paulo, e essas babaquices aqui nessa tribuna. Eu estou hoje na EMAI, a empresa que eu trabalhei, e lá estão colocando assessor de deputado, assessor de governador, e gente trabalhando com o carro da empresa, sem estar trabalhando, indo, usando o carro sem fazer nenhum tipo de trabalho. Até quando vamos ser hipócritas? Como falou o senhor ali, eu sou brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. 30 eu tenho segundos. vergonha da nossa política, mas eu tenho orgulho. Eu ia falar mais, mas a minha indignação não deixa. Bruna, me desculpa e me perdoa. Boa tarde, pessoal. E seus deputados vão para o inferno. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Pai, Deus Todo-Poderoso, por mais essa grande oportunidade que Ele está nos dando para cada um de nós. Falar aquilo dentro do seu conhecimento. E isso é de extrema importância. Quero parabenizar a Bruninha, nossa jornalista aqui, incrível, em nome dela, todo o pessoal da TV Assembleia,
e também os funcionários, começando do presidente desta casa. Quero também parabenizar a TV Bandeirante e a TV Record, por estar sempre colaborando, levando no ar o que ocorre de ruim, de errado, de péssimo, de crime, porque ainda não foi votado os projetos que eu defendo, da minha autoria, e continuarei defendendo como atual suplente deputado federal na época da campanha. Um deles é exatamente que a pessoa que toma qualquer algo que não seja vitamina, proteína, minerais e fibra, isto é, álcool, droga, que não tenha credenciais nenhuma. A prova está aí. Uma menina que tem a idade de ser avô dela, estava alcoolizada, atropelou duas pessoas trabalhando. Um é primo meu, que mora em Pipiri, aliás, morava lá no estado do Piauí. E quero dizer por quê. Exatamente porque estava dirigindo. Pessoas que consomem qualquer tipo de bebida que contém álcool ou droga, não deve ter credenciais nenhuma. Aliás, não deve nem ser atendido nos postos públicos, nas unidades básicas de saúde. E pode ser atendida desde que vá com a credencial do plano de saúde dela. Outro também que a Band e a Record têm batido, mostrado exemplo como o projeto desse suplente deputado federal tem que ser eleito. É o projeto exatamente que determina que precisamos imediatamente fazer com que seja votado o projeto exatamente que determina que todos que sejam presos sejam sustentados pela sua própria família. Nesta semana mesmo, nesta semana, a Band denunciou que uma mãe roubando junto com a filha. Isso quer dizer que o projeto que eu defendo que, se o jovem não tem 18 anos, que o pai e a mãe seja preso até o filho completar 18 anos. A partir do momento que o filho ou a filha completar 18 anos, no caso, como ambos roubam junto e comem junto, aí o filho ou a filha tira o restante da pena até os 30 anos. Porque somente assim podemos diminuir com a impunidade, podemos aumentar o poder econômico desse país. Pois eu, como uma das minhas formações é contabilidade, outra é administração de empresa, além de outras. Quero dizer que, fazendo com que esses projetos sejam transformados em leis, nós vamos economizar mais de R$1 trilhão. Mais de R$1 trilhão. E quem está falando, quem está falando tem cultura, tem estudo e tem conhecimento, graças a Deus. Até vereador dessa cidade já fui, e sou autor das leis mais importantes que rege hoje no país, para o bem comum da população. E não para o bem comum de quem rouba, furta e mata, como muitos por aí afora. Que Deus continue iluminando e abençoando a tudo e a todos, e muito obrigado. Próximo participante, Maria Eliane da Silva. Boa tarde a todos, eu sou Eliane, sou lá de Diadema. Bem, eu fico muito honrada em saber que a nossa Assembleia Popular, ela está crescendo, está vindo pessoas de Sumaré, né, de outros estados, vinham usarem a nossa tribuna, e ela é tribuna popular, e eu acho que nós não podemos deixar que tirar os direitos de... As pessoas têm que ter a livre expressão, né? Não vamos tirar, vamos respeitar todas as opiniões, todas as divergências. Por isso que a Assembleia Popular, projeto do deputado Enio Tato, nós temos que respeitar as opiniões, as divergências de todos os nossos companheiros, porque sem esse projeto e sem cada um de vocês,
com a sua religião, com a sua palavra que conforta. Não importa, que para uns pode ser até babaquice, para outros não, mas venham participar, porque você está contribuindo. Então eu peço aqui que vamos nos respeitar, porque acima de tudo, somos cidadãos, somos seres humanos e merecemos respeito. Então, como o Padre Ney, nosso companheiro aqui fala, gentileza gera gentileza, vamos gerar gentileza aqui na nossa tão amada, que está tendo voz, força, que é essa Assembleia Popular. E eu quero falar, dei o meu recado, agora eu quero falar. Vocês conhecem um Homem de Ferro? Não, né? Esse Homem de Ferro, ele se chama Eduardo Cunha, porque ele tem milhões na Suíça, ele tem falcatruas, né? O outro Homem de Ferro também é o senhor Aécio Neves, que tem um porto, né, para descer os seus aviões, seus helicópteros lá em Minas Gerais, né? E o outro Homem de Ferro é o senhor Fernando Henrique, né? O nosso amado, que vocês podem até não concordar comigo, é um direito que vocês têm, mas a maioria do povo, o povo ama de fato e de direito Lula. O Lula, ele deixou um legado que muitos querem manchar, mas não vai manchar, não vão conseguir, porque o pobre, o negro, o nordestino hoje tem uma vida, graças a Deus, regada. Hoje o povo, ele não almoça só uma vez. Hoje o povo faz 5, 6, 7 refeições, tanto é que hoje as pessoas têm que passar em endocrinologista para poder fazer uma redução alimentar, de tanto que o povo está forrando o bucho aí, sabe? O povo está comendo de manhã, de tarde, de noite, final de semana, é churrasco, é cerveja, é cachaça, é tudo. E graças a Deus estamos aí vivendo bem. Mas o Homem de Ferro, ele foi eleito como presidente da Câmara democraticamente. E a Dilma não foi não, senhor Eduardo Cunha? Senhor Fernando Henrique, o senhor chamando os aposentados de vagabundo, safado, pilantra. E a nossa presidenta ainda não falou isso, nem o Lula. 30 segundos. Então, eu falo para vocês, não vamos condenar, mas também não vamos esquecer, porque o respeito começa aí. Os aposentados têm que viajar, têm que passear, têm que forrar o bucho, têm que dançar, têm que viver a vida. Agora, eles não são vagabundo. O senhor, Eduardo Cunha, o senhor não é esse Homem de Ferro, não. Porque quem aqui de nós, dessa Assembleia Popular, tem conta na Suíça? Quem aqui de nós tem euro, tem dólar, tem real? Real todo mundo tem. Agora, dólar não, euro também não. A não ser que tenham, estamos escondendo, né? Então, fica aí nosso recado. Tenha vergonha, porque... Encerrado. É triste. Obrigada a todos e até o próximo. Próximo participante, Milton Piragibe Carneiro. Boa tarde. Meu nome é Milton Piragibe Carneiro. Eu vivo numa região de periferia. Então a gente sabe o que o povo enfrenta. O que é a gente ter que sair a 20 quilômetros da cidade de São Paulo e vir para a cidade, não podendo andar. Porque se a velocidade é 50 km por hora, você não vai andar 50. Um anda 50, o outro tem que andar 48, o outro a 46, daqui a pouco lá embaixo está tudo parado. Vai lá onde eu moro, na estrada de Itapecerica, vai lá às 7 horas da manhã, vê se você consegue andar para chegar na ponte da João Dias. Vê se você consegue andar para chegar em Santo Amaro, porque o carro não anda. O carro não anda porque está tudo parado. Tudo parado. A Marginal está parada, a Avenida João Dias está parada, está tudo parado. Agora, eu gostaria que os nossos deputados ou os nossos vereadores, sei lá quem que pode falar alguma coisa, porque nesse país ninguém fala nada, eles só colocam o nome de rua e homenageiam o cara que pode dar dinheiro para eles. Então, o que acontece? Eu gostaria que chegasse e colocasse o nome de uma lei aqui, como Lei Silvio Álvares Penteado. Essa imbecilidade de a gente voltar a um século atrás, porque quem conseguiu andar 50 km por hora pela primeira vez no Brasil
E na América do Sul, foi Silvio Álvares Penteado, que ganhou a primeira corrida da América do Sul. E que os caras não quiseram me ajudar. Eu mandei carta para tudo quanto era jornal, televisão, para tudo, que a primeira corrida da América Latina foi feita aqui em São Paulo. E passou na estrada de Itapecerica. E acabou no Palmeiras, ali no Parque Antártica. E o cara que ganhou a corrida foi Silvio Álvares Penteado, a velocidade imbecil, a maravilhosa de 50 km por hora. Isso, gente, em 1908, faz mais de 100 anos. Faz mais de 100 anos. É isso que é a velocidade que esse cara quer colocar em São Paulo. Agora, pô, você não pode mais sair no domingo porque você não pode passar na 23 de maio, você não pode passar na Paulista, você não pode passar em um montão de avenida. Ou de bicicleta. Agora, eu queria ver como é que você vai levar de bicicleta uma senhora de 68 anos, que é minha esposa, para o médico, para ela fazer uma cirurgia da vista, que ela não estava enxergando. Ela foi fazer uma cirurgia. 30 eu levei mais de 2 horas para chegar lá, porque estava tudo impedido. São Paulo virou cidade de lazer. Que é isso, pô? São Paulo não é uma cidade de lazer, é uma cidade de trabalho. Muito obrigado. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 no local da gravação. Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.